E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos dar início então a mais uma semana com as nossas videoaulas. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o processo da Revolução Inglesa. A gente vai entender o que aconteceu lá na Inglaterra com a política dos cercamentos, o que foi essa política, como ela aconteceu. A gente vai ver o papel do Henrique VIII e da religião que ele desenvolveu, o anglicanismo, dentro da Inglaterra. A gente vai entender também o que foi o ato de supremacia e qual o papel do parlamento inglês nessa história toda, além de estudar os governos dos reis que sucederam o Henrique VIII, a Elizabeth I, o Jaime I, o Carlos I, entender os principais pontos desses governos e o que levou de fato à Guerra Civil Inglesa, um conflito que a gente teve entre o rei e o parlamento. Para a gente começar a entender o contexto da Revolução Inglesa e da Guerra Civil Inglesa, a gente primeiro precisa entender a situação na Europa, porque no período do final medieval, da Idade Média, momento em que o comércio ele renasce, ele começa a se desenvolver, surge a burguesia e com isso o modelo feudal vai entrando em declínio. Ele vai aos poucos sendo substituído. A gente tinha basicamente dois grupos que lidavam com essa parte rural. A gente tinha os gentry, que pertenciam a uma nobreza rural progressista, com espírito burguês, e os yeomen, que eram pequenos e médios proprietários. Esses grupos vão começar a cercar porções de terra que antes eram utilizadas para plantação e vão passar a utilizar como pasto para a criação de ovelhas. Vão expulsar os camponeses que trabalhavam naquela terra e assim vão se formar os cercamentos. Então, cercar o pedaço de terra para a criação de ovelhas, um pedaço de terra que antes era utilizado para a agricultura. A ideia dessa prática era justamente obter o produto que a ovelha fornecia, que era a lã. A Inglaterra estava passando por um processo de modernização, então essa mentalidade progressista, essa mentalidade burguesa que saía dos campos e visava agora o modo de produção capitalista para ganhar dinheiro de fato, a Inglaterra no primeiro momento vai se focar muito na produção de tecidos, então eles precisavam de lã. Então a ideia era justamente cercar esses pedaços de terra, tirar ali parte do que era produzido de agricultura e passar a cultivar ovelhas para extrair a lã, para fazer tecido, para poder vender esse tecido e lucrar com isso. Só que um detalhe importante foi que os camponeses que trabalhavam ali naquela terra na época da agricultura, agora que houve o cercamento e estão se criando ovelhas naquelas terras, eles vão ser expulsos. E aí, esses camponeses expulsos do campo vão buscar trabalho e alguma forma de sobreviver nas cidades que estão começando a se desenvolver. O cercamento vai ser um fator que vai proporcionar aos ingleses o pioneirismo industrial no início do século XVII. Vai possibilitar a produção em larga escala de matéria-prima para a produção de diversos produtos. Então, a lã, que era a principal matéria-prima, vai ser utilizada aí para a produção de diversos produtos. E isso vai fazer com que a Inglaterra saia muito na frente nesse processo industrial que viriam nos próximos anos. Também como resultado dos cercamentos, como eu já falei, houve a expulsão dos camponeses das suas terras. E aí ocorre o êxodo rural, quando as pessoas deixam o campo e vão em direção às cidades. E aí, consequentemente, tem um aumento da população nas cidades. Isso vai levar a alguns problemas mais para frente. Quem governava a Inglaterra nesse período era o Henrique VIII, e ele, como chefe do Estado inglês, tentava preservar os seus próprios interesses, e por isso ele impedia o avanço dos cercamentos. Só que os cercamentos eram uma prática muito importante que daria muito lucro, tanto para os yeomen quanto para a gentry. E aí, por causa disso, o rei impedir os cercamentos de acontecerem, vai haver um conflito ali ideológico no primeiro momento entre o rei e os yeoman e a gentry. Vão ficar num clima esquisito, vai ficar um tenso o clima entre eles. Durante o século XVIII, a Inglaterra vai se tornar uma grande potência econômica, justamente porque, apesar do rei proibir o avanço dos cercamentos, ainda assim, yeoman e gentry estavam ganhando muito dinheiro com isso. Então, o pessoal que realizava a prática dos cercamentos estava lucrando bastante com isso
e por causa disso a Inglaterra se torna uma grande potência econômica. Com a reforma protestante que a gente viu no ano passado e revisou na nossa primeira aula, a gente viu que se estabeleceram novas perspectivas religiosas por toda a Europa, entre elas o anglicanismo, que foi pelas mãos do próprio Henrique VIII. Ele vai assumir o controle ideológico e político na Inglaterra ao tornar o anglicanismo a religião oficial do Estado. Então, a partir desse momento, a Inglaterra passa a ser oficialmente anglicanista, que foi uma religião, uma perspectiva religiosa fundada pelo próprio Henrique VIII, quando surgiram discordâncias entre ele e a Igreja Católica. Só que a gente viu que também surgiram outras doutrinas, entre elas o calvinismo, que foi proveniente lá do João Calvino. E esses caras, os calvinistas, que também eram chamados de puritanos, tinham outros planos para a Inglaterra. E a burguesia não queria se submeter aos desejos de um monarca absolutista que controlava a economia com mãos de ferro. Era justamente o que Henrique fazia. Ele queria controlar todos os aspectos do seu reino. Era um monarca absolutista, quer ter o poder absoluto, inclusive o controle econômico. E isso não era bom para a burguesia, porque a burguesia queria liberdade de comércio e livre concorrência, o que um rei absolutista não permitiria. Então aumentam ainda mais os conflitos entre a figura do rei e a burguesia, que queria a prática dos cercamentos para lucrar e se desenvolver. Esses grupos vão se tornar cada vez mais insatisfeitos com Henrique VIII e o seu governo, que continuava arrecadando cada vez mais impostos. Então, cada vez mais as tensões ali entre o Henrique, na sua figura de rei, na sua figura de autoridade, vai crescer essas tensões com a burguesia e essa nobreza rural, e esse grupo rural que queria liberdade para comercializar. E aí o Henrique VIII, sob forte pressão por causa dessas tensões entre a burguesia e a figura de autoridade dele, ele vai decretar o ato de supremacia. Nesse ato, ele vai se afirmar como soberano absoluto, esperando que isso fosse levar a população a apoiá-lo como rei absolutista, com um direito divino, o que não acontece. Um fato importante da gente destacar nesse momento é essa questão do direito divino. Mesmo que a Igreja Católica ela tivesse se dividido e tivessem surgido outras doutrinas religiosas nesse momento, o direito divino permanecia. E o que isso estabelecia? Que os reis, eles eram reis e tinham o direito de serem reis e de governarem sobre a população por terem um direito divino. Então, nas ordens religiosas se tinha a ideia de que se aquele cara nasceu rei, é porque uma ordem divina, um ser superior, Deus, quis que ele fosse rei. Isso justificaria o direito dele de governar, e não o cara que vivia no campo. Ah, por que que esse cara é rei e aquele cara trabalha no campo? Ah, é o direito divino. Foi porque Deus quis que acontecesse assim. Era isso que as doutrinas religiosas, mesmo que tivessem divididas, elas ainda tinham essa questão do direito divino estabelecido. Então o direito divino era isso. O cara era rei porque Deus quis assim. Era isso que a igreja dizia para justificar o porquê que aquele cara estava no controle. E aí, com o ato de supremacia, o Henrique esperava que todo mundo apoiasse ele como rei absolutista. Ele estava reafirmando a autoridade dele. Só que isso não acontece do jeito que ele esperava. O único grupo que ainda apoiava o rei era o dos senhores feudais, que em grande maioria eram seguidores do anglicanismo, e eles apoiavam o rei porque eles se beneficiavam de terras que eles recebiam da Igreja Católica. A Igreja Católica na Inglaterra tinha muitas terras. Quando o rei, o Henrique VIII, cria o anglicanismo, ele confisca as terras que pertenciam à Igreja Católica e divide para quem ele achasse melhor. Então esses senhores feudais eram beneficiados nesse esquema e por isso ainda apoiavam o rei. Enquanto isso, a gente tinha um outro grupo que, num primeiro momento, teria uma função muito mais de aconselhar o rei. Então, em algumas questões, o rei reunia o parlamento para discutir algumas questões, para ter um aconselhamento. Só que conforme os anos foram passando, a figura do parlamento na Inglaterra foi tomando cada vez mais importância. O parlamento inglês era dividido em basicamente dois grupos: a Câmara dos Lordes, que era formada pelos lordes espirituais, isso é, a alta cúpula dos anglicanos, e pelos lordes temporais, que eram nobres
pertencentes a grandes famílias aristocráticas. Eram o grupo mais rico e poderoso da Inglaterra. Esse grupo, a Câmara dos Lordes, ainda estava dividida sobre o apoio ao Henrique VIII. Alguns apoiavam ele, alguns não apoiavam ele, mas a grande discordância, o grande grupo que fazia oposição ao governo do Henrique VIII era justamente a Câmara dos Comuns, que eram pessoas da baixa nobreza, mas ainda assim pessoas com posses, com, né, riquezas, que eram basicamente os gentry, essa baixa nobreza, os pequenos e médios proprietários de terra, e representavam os interesses da burguesia e dos artesãos, quase todos calvinistas. Então era justamente na Câmara dos Comuns que residia a maior oposição ao Henrique VIII. E conforme os anos foram passando, o parlamento vai ganhando cada vez mais poder e mais importância dentro da Inglaterra. Além disso, os calvinistas formavam boa parte do exército e do parlamento, e não estavam dispostos a aceitar a nova doutrina do Henrique VIII, tanto fosse o anglicanismo, tanto fosse esse ato de supremacia, onde ele queria se declarar soberano acima de todos. Então, a gente vai ter de um lado o parlamento inglês, que em grande maioria era oposição ao Henrique VIII, e eles tinham essa maior expressão na Câmara dos Comuns, mas também tinham alguns membros da Câmara dos Lordes que eram contrários ao Henrique VIII, e do outro lado o rei com alguns poucos seguidores, a maioria deles anglicanos. E conforme a gente está vendo, as tensões elas estão aumentando cada vez mais entre o parlamento, que representava a burguesia e seus interesses, os artesãos, os calvinistas. Então todo mundo que tinha motivo para ficar contra o Henrique VIII estava ali dentro do parlamento. Com a morte do Henrique VIII, vai chegar ao fim um governo que estava quase sempre em conflito com o parlamento, fosse pela questão do controle econômico, o que deixava insatisfeito membros da burguesia que estavam dentro do parlamento, ou fosse pela questão religiosa, com ele decretando o anglicanismo como religião oficial, o que deixava chateados os calvinistas, que também tinham grande expressão dentro do parlamento. Então, esse governo do Henrique VIII é marcado principalmente pelos conflitos entre ele, a figura do rei, a figura de autoridade, e o parlamento. E aí, na ausência de herdeiros homens, como era de costume, vai assumir o trono da Inglaterra a filha do Henrique, a Elizabeth I. Então, falando de uma sociedade europeia lá nos anos 1700, 1800, a gente está falando de uma sociedade que valoriza muito mais a figura do homem, ainda mais quando a gente falava de realeza, de assumir tronos. Então, essa sociedade europeia valorizava muito mais o herdeiro masculino para assumir os tronos do que uma herdeira feminina. Mas nesse caso não teve jeito. O Henrique VIII não teve herdeiros homens e por isso a filha dele assume, a Elizabeth I. O governo dela vai ser marcado por liberdade religiosa e isso vai ser muito importante porque vai deixar satisfeitos tanto anglicanistas, quanto calvinistas, quanto católicos. Então, a liberdade religiosa deixa esses grupos contentes. E além disso, ela também vai governar com o parlamento ao seu lado, vai promover alianças políticas, vai aprovar a lei de cercamentos, o que vai deixar a parte que cuidava dessa área, em grande maioria os burgueses, muito satisfeitos, vai beneficiar os grandes proprietários de terra. Então, o governo da Elizabeth I vai ser um governo conciliador. Ela vai tentar resolver todos os problemas que o Henrique VIII deixou. Ela vai tentar dialogar com o parlamento, ela vai estabelecer essa liberdade religiosa. Todos os pontos que surgiam de tensão entre o Henrique VIII e o parlamento durante o governo dele, ela vai tentar consertar. E o governo dela vai ser bem tranquilo em relação a isso. Vai ser um governo de acordos, de tranquilidade em geral em relação ao governo conturbado que foi o do pai dela. Durante os anos do governo dela e posteriormente com a morte dela, ela vai ser conhecida como Rainha Virgem porque ela não vai deixar herdeiros. E aí, depois que ela morre, vai chegar ao fim a dinastia Tudor, que era a dinastia da qual ela pertencia, o pai dela pertenciam, e muitos reis antes deles pertenciam também. A dinastia Tudor ela deixa de existir com a morte da Elizabeth I, e aí, no lugar dela, outro absolutista vai ocupar o poder, o Jaime I, que era primo de Elizabeth e pertencente à dinastia Stuart. Então, com a morte dela, vai surgir aí uma questão de sucessão, quem seria que assumiria o trono da Inglaterra,
O Jaime I, por ter esse direito de parentesco com Elizabeth, vai assumir o trono. E como ele era pertencente à dinastia Stuart, a família dele era Stuart, ele vai perpetuar essa dinastia por algum tempo, enquanto ele assume o trono. O Jaime I, antes de assumir o trono da Inglaterra, também era rei da Escócia. E aí ele vai governar a Inglaterra de 1603 a 1625. E o governo dele não vai ser politicamente tranquilo. Ele vai mandar fechar o parlamento várias vezes, o que vai enfurecer, e com razão, os membros do parlamento. Além disso, ele quis implementar uma monarquia absolutista baseada no direito divino. A mesma história lá do Henrique VIII. Ele queria um governo absolutista, onde ele tinha os poderes absolutos e controlava cada aspecto do seu governo. Como ele era anglicano, ele perseguiu os católicos e grupos menores, porque ele achava que eles estavam conspirando contra o governo dele. A política de perseguição dele vai levar muitos ingleses a fugirem para Nova Inglaterra, uma colônia da Inglaterra que hoje a gente conhece como Estados Unidos. Em 1625, quando ele morre, vai assumir o poder o filho dele, o Carlos I. Então, sob o governo de Jaime I, a gente tem um governo politicamente instável, onde retomam vários dos problemas que surgiram lá com o governo do Henrique VIII, talvez um pouco pior com essa questão da perseguição por causa da religião. E aí, com a sua morte, a gente vai ver as medidas adotadas pelo filho dele, o Carlos I. O Carlos I governa até 1648, e durante o governo dele, ele vai dar continuidade a muitas das medidas adotadas pelo pai dele, o Jaime I. Só que, ao tentar estabelecer novos impostos, ele vai sofrer forte reação do parlamento, que vai adotar uma petição de direito. Esse documento dizia que o rei não poderia alterar ou criar taxações, ou seja, impostos, sem o consentimento do parlamento. O Carlos I, que queria ser um rei absolutista, que controla todas as decisões do seu governo, quando se vê nesse conflito com o parlamento está dizendo para ele que ele vai ter que se submeter, ele vai ter que ter a aprovação do parlamento, ele fica muito chateado. Ele que queria ser um rei absolutista, que queria ter todas as decisões e todos os poderes, para tentar resguardar seu poder, vai dissolver o parlamento. Acabou o parlamento, vai todo mundo para casa, acabou. E isso vai enfurecer muito, muito mesmo os membros do parlamento. Então a tensão entre eles, que já não era boa, vai aumentar cada vez mais. Ele defendia a premissa do direito divino, como o pai dele, o Jaime I, como o Henrique VIII, e aí ele vai tentar impor o anglicanismo a grupos calvinistas. E aí esses caras vão se revoltar. Vai ter até mesmo alguns conflitos entre esses grupos. E aí a Inglaterra vai ficar numa situação muito tensa. Nesse momento, em 1640, o Carlos I vai reabrir o parlamento. E por causa dessa tensão que estava tomando conta da Inglaterra, ele esperava apoio do parlamento. Mas ele não consegue. Quando ele não consegue o apoio do parlamento, ele manda fechar o parlamento mais uma vez. Abriu esperando apoio, não apoiaram ele, ele mandou fechar de novo. Com essa tensão entre o rei e o parlamento, vai ter início a Guerra Civil Inglesa. Vai realmente começar um conflito armado dentro da Inglaterra. De um lado a gente tinha o rei e os seus exércitos, compostos por cavaleiros e apoiados pelos senhores feudais, e do outro o exército do parlamento, formado pela pequena e pela média burguesia e liderados por uma figura muito proeminente dentro do parlamento, um cara muito influente, muito carismático, um bom líder, que era o Oliver Cromwell. Sob a liderança do Cromwell, as forças do parlamento derrotam o exército do rei e vão criar uma corte para julgar ele por crimes de traição. No dia 29 de janeiro de 1649, o Carlos I é condenado à morte por decapitação. Quando se toma essa decisão, a sociedade rompe com a ideia de origem divina do rei e de uma autoridade incontestável. A gente falou dessa questão da origem divina, onde o rei era rei, porque Deus estabelecia isso, era o que a religião dizia, era o que o anglicanismo e as outras ordens religiosas diziam, mas quando o rei é executado, a população para e pensa: poxa, se esse cara fosse mesmo enviado de Deus para ser rei, ele não teria perdido a guerra e não teria sido decapitado. Então, começa a se questionar essa ideia da origem divina. Começa a se pensar por esse lado. Se ele fosse rei, se ele fosse enviado de Deus, se ele fosse o escolhido de Deus para liderar a nossa nação, ele não teria perdido a guerra e não teria morrido.
Então as pessoas começam a questionar essa questão. Ao fim do conflito e depois da execução do Carlos I, a Inglaterra vai se tornar uma república, com o Oliver Cromwell, que era um herói de guerra, o líder das tropas do parlamento, como líder. Muitos esperavam que as tensões elas fossem se amenizar e que houvesse um clima de tranquilidade agora que o rei foi executado e se estabeleceu uma república. Pensavam também que o governo aconteceria de maneira mais justa e igualitária. Só que a população da Inglaterra não tinha ideia do que aguardava eles sob o governo do Cromwell. E a gente vai ver o que aconteceu nesse governo nas próximas aulas. Então é isso, nessa semana a gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem entendido. Se não, as dúvidas a gente tira na aula presencial. Se você estiver só assistindo as videoaulas, não estiver podendo comparecer às aulas presenciais, enviem as dúvidas por e-mail que eu vou responder vocês, tá bom? O importante é não ficar com dúvida. Até mais, até semana que vem. Tchau.